A maior parte, assim, esmagadora maioria das pessoas que saíram do MBL ao longo dos anos não tinha posição nenhuma. Sempre foram questões pessoais. E sempre foi a ideia de que, de alguma maneira, o movimento estava sacaneando elas. Elas estavam imbuídas da ideia que elas estavam sendo prejudicadas. Mas quando você olha os fatos, você percebe que não, mano. Que, em geral, são pessoas problemáticas. Muitas delas, o movimento ajudou. Elas, assim, contribuíram pouco, via de regra, bem pouco para o que estava acontecendo. E, assim, elas não têm muita justificativa para dizer, não, eu realmente fiz sacanagem. Eu fiz 1 milhão de coisas aqui e aí não me contemplaram. Não, não é. Assim, tanta gente sai do MBL e qual que foi a importância do MBL pra você na sua carreira política? Se uma mulher, ela chega pra você e diz, olha, me separei porque meu marido não prestava. E daí ela tem algum no casamento, ela tá 6 anos casada, 7 anos casada e não teve problema nenhum. O problema era o marido mesmo. Por que todo mundo sai do MBL? Porque o problema é eles. Porque eles são pessoas que têm problemas internos de você ter relacionamento interno lá muito complicado. É um movimento extremamente autoritário. Eu diria que, em certa medida, é uma seita. O que é uma seita? É um movimento de ideias uniformes, com ritos semelhantes a uma religião. Eles têm isso. Não tolera divergência, um espírito de que você não pode se relacionar com ninguém que esteja fora do nosso grupo. O MBL tem todas essas características de uma seita. Antes era tudo privado, a gente via isso no privado. Eu, por exemplo, eu vou questionar um líder do MBL, eu sou automaticamente pelo próprio grupo que quer ganhar projeção com a... Detalhe, olha o símbolo do MBL aqui embaixo que estão colocando, o Edson Castro colocou. Do MDB, né? Clássico esse mesmo. Liderança e linchado no grupo. Cara, se você obriga, você bota uma pessoa dentro da sua casa e você obriga ela a te dar a chave da própria casa, é porque você não é tão bom assim. Isso tá ficando cada vez mais evidente de como eles são internamente. Eu acho que são problemas da própria estrutura de quem coordena o movimento, entendeu? Que são problemas que afastam quem tá lá dentro. As pessoas primeiro ficam receosas de sair, é porque eles são aceitas, eles ameaçam, mas depois que elas saem, elas veem, caramba, a melhor coisa que eu fiz foi não estar mais junto dessas pessoas, que só me jogavam pra baixo. Somos uma seita. Bom, vamos lá, né? Primeiro que o que ele está descrevendo acontece no bolsonarismo o tempo inteiro. Do Sérgio Moro, que virou comunista, do Bebiano, que virou comunista. Quem mais que está na lista dos comunistas aí? Nossa, tá gigante. O Salles é comunista agora. O Salles agora o Pavanato é comunista, tá? Tipo assim, Vocês sabiam disso? Ele reclamou que uma instituição tem hierarquia e ordem. Não. Porque lá tem regras. Sim, exatamente. É assim que uma instituição séria funciona. E é esse o segundo ponto que eu queria abordar aqui, quando ele fala de uniformidade de pensamento, né? O Renan, hoje na live dele, eu falei isso na minha live, eu vou repetir, que eu achei que foi um insight muito interessante que ele falou, que hoje... O Ricardo travou ou ele estava só ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Ele tá plácido lá, tipo, no Nirvana. Imóvel. É imóvel, estático. Enfim, o Renan falou uma coisa que eu achei muito interessante e ele foi muito feliz nessa leitura de cenário, que ele está falando assim, nós estamos vendo vários rachas dentro do bolsonarismo, né? Então tem o grupo do Nicolas brigando com o grupo do Flávio, aí brigando com o Eduardo, brigando com o Salles, e todo mundo se matando. Nenhuma das divergências é ideológica. Nenhuma das divergências é ideológica. São todas divergências de origem pragmática, de origem política. Um que quer um cargo, o outro que não queria que o outro fosse candidato, o outro porque quer a posição, o outro que foi ser senador lá em Santa Catarina, né, aqui do lado. Então, assim, eu achei que isso é uma coisa muito óbvia, mas que o Renan precisou organizar os pensamentos, ele fez isso muito bem, que é verdade, eles não têm divergência ideológica. Por quê? Porque eles não têm programa ideológico de fato. Eles têm questões ideológicas, assim, estéticas em grande parte, e como eles não têm nada programático, eles não podem ter nenhuma linha, não existe a linha nicolista que quer tais coisas, a linha do Salles que quer tais coisas, porque eles não são programáticos. Existe uma percepção do que é ser de direita e eles se adequam de acordo com essa percepção. Como ela não é programática, como não existe um livro amarelo, como não existe um programa, não dá para ter uma linha e todas as divergências deles são meramente situacionais. Eu acho que muito do que ele fala aqui a gente não aceita, porque a nossa própria militância, ela faz uma cobrança programática daquilo que os nossos militantes e os nossos membros fazem. Então, por exemplo, se um militante nosso foge daquilo que a gente acredita, que a gente prega no livro amarelo, que a gente tem... Tipo, não sei, ou coisa, eles resolvem andar de carro-barco, por exemplo. Resolveu andar de carro... nossa militância vai encher o saco. Aí você fala, então você não pode ter discordância porque vocês são uma seita. Não, velho, porque a gente tem algo muito bem definido como regramento institucional. Mas mesmo quando existe divergência, você vê, existem algumas divergências no MBL, aqui próprio, nesse programa, quantas vezes a gente já não divergiu, né, nos nossos debates aqui, mas são divergências
programáticas, divergências públicas programáticas, e sempre elas são, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu acho que a gente poderia ir um pouquinho mais para cá, e eu poderia ir um pouquinho mais para lá. Mas quando tem definição institucional, as pessoas elas seguem definição institucional mesmo sendo contrárias aos posicionamentos. Mas essa que eu acho que é uma diferença fulcral que a gente pode falar, que é o seguinte: as nossas divergências e aquilo que a gente não tolera no MBL é justamente aquilo que o bolsonarismo está fazendo dentro de si, que são essas divergências não programáticas, essas divergências políticas. Eu queria sair candidato aqui, fulano queria sair candidato lá. Eu queria ser não sei o quê, o fulano quer ficar. Eu quero blá, blá, blá. Essas picuinhas que a gente passa o facão na meia-noite e resolve. A gente tolera, não 100%, mas a gente tem um espaço maior de divergências programáticas, porque a gente tem, de fato, coisas escritas, tem pessoas pensantes que estão pensando no Brasil, que estão pensando em ideologias, existe esse espaço de diálogo aqui dentro. O que não existe é espaço para esse tipo de picuinha que eles estão fazendo. E é justamente a pior coisa, é o pior tipo de divergência que eles fazem lá dentro, que aqui a gente não tolera, e eu acho que não tem que tolerar mesmo, né? A gente é um grupo minoritário, a gente é um grupo que está crescendo, que está em expansão, eles são um grupo grande que está se fragmentando, então eles estão em outro ponto do ciclo de vida da organização, completamente diferente do nosso, e o fato é que a briga deles é meramente política. E ele entende isso, então, imagino que na percepção dos torcedores, ele entende essa liberdade como algo virtuoso, como algo positivo. Eu não acho, eu acho o contrário. Eu acho que esse tipo de picuinha tem que passar o facão mesmo, e a gente discute muito mais ideias do que eles. E assim, tem um detalhe que a gente precisa se atentar, que foi uma coisa que você falou no início, Pedro. Isso acontece, essas divergências e grupos e tudo mais, numa fase de declínio do bolsonarismo. Porque na fase do auge do bolsonarismo não havia espaço para nenhuma divergência. Inclusive não havia espaço para divergência de natureza política. Ninguém podia ter um projeto paralelo, ou ter uma ala, ou se afastar do núcleo central. Na realidade, quando a gente começa, lá em 2015, 2016, 2017, os primeiros anos do MBL, o bolsonarismo que então se formava, que já estava se germinando, era uma força política muito mais, como é que eu vou dizer, agressiva com uma divergência interna e externa do que o MBL. O que caracterizava o bolsonarismo era uma militância muito agressiva, que ia em cima de todos os influenciadores, que inclusive não eram bolsonaristas, que não tinham nenhum pertencimento ao bolsonarismo, e meio que obrigavam essas pessoas a prestar apoio ao Bolsonaro. Eu me recordo, por exemplo, nunca vou esquecer disso, foi um evento do Dória, rolou um evento do Dória, e aí o Alexandre Borges, que é nosso amigo, já foi escritor da Valete, o Alexandre Borges foi para esse evento do Dória. E ele foi só para um evento do Dória, não teve nada demais. No dia seguinte, o Eduardo Bolsonaro lançou uma espécie de fátua com todos os intelectuais e influenciadores da direita que eram traidores da causa bolsonarista, e colocou lá o Alexandre Borges. Sendo que, na época, o Alexandre Borges apoiava o bolsonarismo e era, inclusive, amigo, tinha relação com os filhos do Bolsonaro. Então, isso existiu durante vários anos, né? Não tinha ala nenhuma, não tinha conversa nenhuma, eles eram muito duros em relação a qualquer coisa interna que aparecia. E da nossa parte, ou seja, da parte do MBL, a nossa coesão era menor, por incrível que pareça. Era uma coesão menor, era mais light. A gente tinha muito uma figura que o Pedro, inclusive, nomeia desse jeito, que era o apoiador crítico. Aquelas pessoas que prestam apoio ao movimento, mas que estão ali criticando. Não, eu não acho isso, eu acho aquilo, assim não é, assim não assado e tal, e tal, e tal. E aconteceu um fato conosco que eu acho que foi o ponto de virada, assim, 2 pontos de virada, na verdade. E os dois coincidiram mesmo na mesma época do processo de amadurecimento do MBL. O primeiro foi a criação da Academia MBL. Então, com a Academia MBL, a gente conseguiu estabelecer pela primeira vez um vínculo mais, digamos assim, formal com as pessoas, porque até então você ser coordenador do MBL, você ser militante do MBL, você ser apoiador do MBL, era uma coisa muito vaga. Era basicamente você pertencer a um grupo de WhatsApp e fazer coisas pelo momento, mas não um liame formal. Você não tinha ali, 1 ano de curso, você vai fazer isso, até um grupo muito específico que você vai pertencer e tem um processo de formação. Não tinha isso. Então as pessoas elas ficavam meio soltas, né? Não tinham, digamos, um código de conduta implícito na cabeça das pessoas que apoiavam o movimento. Então a partir da Academia MBL isso surgiu, e depois você teve um fato traumático que mostrou os limites da ideia de um apoio crítico, que foi o áudio do Arthur. Quando rolou o vazamento dos áudios do Arthur, teve uma galera
dita militância do MBL que atacou muito o Arthur e que saiu chiando pra caramba. E eu me recordo de ter visto isso em lives e ter ficado muito irritado no período, porque não me parecia que aquilo fazia muito sentido. Quer dizer, você tá num grupo, esse grupo está sendo atacado por uma coisa que é menor, né? E aí, neste momento, você que é um apoiador, você não apoia. Aí você critica e você reforça um discurso crítico, que já é poderoso, que já é do lado, e enfraquece o seu lado. Estas duas coisas modificaram um pouco a orientação do MBL. Então, hoje, a gente pode dizer que o militante do movimento ele está imbuído de uma ideia de que ele deve defender o movimento, de que ele precisa estar conosco, de que ele precisa fechar, quase como se fosse aquele, sabe, aqueles escudos, sabe que você é atacado e aí um soldado coloca o escudo do lado do outro e você fecha a linha de frente, como os legionários romanos faziam. É meio que assim que a militância do MBL hoje funciona, mas nem sempre ela funciona desse jeito. A própria adoção do termo militância já é uma novidade. As pessoas não se chamavam militantes há vários anos atrás, eram apoiadores, pessoas que estavam ali. Aí se criou esse vocabulário do militante. Eu me lembro de ter falado disso muitas vezes junto com o Renan, quando a gente fazia news, para essa coisa do militante, que o militante é diferente do apoiador, que o militante está ali para defender, que o militante precisa apoiar, que o militante tem que estar junto, e isso criou um interno muito forte. Agora, para além disso, nós temos hoje vários instrumentos que fazem com que a instituição tenha um peso de coesão. A gente tem um partido, a gente tem a academia, a gente tem o Valete Plus, que vocês precisam entrar, a gente tem uma série de, como se fosse uma série de círculos nos quais uma pessoa consegue definir claramente o pertencimento dela. Então, um pré-candidato nosso, ele é um pré-candidato nosso. Uma pessoa que fez academia é uma pessoa que fez academia. Uma pessoa que está no Valete Plus é uma pessoa... Então, essas pessoas, elas começam a se sentir diferenciadas do universo geral que está de fora desses contornos, desses círculos. E isso vai gerando uma coesão. Quanto à questão programática, é interessante ver. De fato, os bolsonaristas eles não têm programa. Eles não têm nenhum programa. Não existe programa do Bolsonaro. O próprio Flávio, na verdade, ele não tem um programa. Não dá para dizer que o Flávio tem um programa, porque todas as vezes que ele é perguntado sobre alguma questão de gestão pública do Brasil, ele sempre dá respostas vagas. Ele diz que vai dar respostas vagas, que é impressionante. Mas não vou responder, não. Vou deixar assim, mais adiante a gente vê. Ele não tem um programa, o Bolsonaro não tem um programa. O governo Jair Bolsonaro, de 2018 a 2018, não tinha um programa. Então, se ninguém sabe o que eles têm a discutir, no nosso caso a gente sabe. Agora, mesmo no nosso caso, as pessoas que saíram do MBL também não saíram por divergências programáticas. As pessoas que saíram do MBL sempre saíram por questões pessoais. Então, eu acho que estão me sacaneando. Eu não estou muito satisfeito aqui. Eu vou fazer outra coisa, outro projeto. Não é propriamente uma divergência de natureza ideológica. Dizer, não, ideologicamente eu acho, sei lá, a formulação de direito penal do inimigo é uma coisa muito problemática, eu não consigo ficar aqui no grupo que defende o direito penal do inimigo, então eu vou sair. Ou, sei lá, essa ideia aqui que vocês têm sobre patrimonialismo, uma coisa que não se adequa muito, eu não acho que existe patrimonialismo virtuoso, então eu vou sair. As pessoas não tomam essas iniciativas, nem mesmo as que saem do MBL. E isso me mostra que, mesmo no caso do MBL, ainda, digamos assim, o nível de interesse e de discussão e de atenção às questões programáticas é bem menor do que o nível de interesse do que está acontecendo, das relações pessoais, da questão de eu vou ser candidato ou não vou ser candidato. Essas coisas preponderam muito mais sobre as questões programáticas e sobre as questões teóricas. Isso na direita inteira. E isso mostra uma cidade de pensamento que não é no caso nosso, porque a gente está fazendo as coisas, que é no caso das pessoas que se associam, né? Uma coisa, por exemplo, que me chama muito a atenção é quando as pessoas saem do MBL, isso já aconteceu várias vezes, e tem exemplos recentes disso, que eu não quero pessoalizar aqui, mas tem. A pessoa sai, ela tinha uma opinião antes, né? Uma opinião muito forte. Ela dizia, XYZ, isso aqui, o MBL, não tem nada igual, é a melhor coisa do universo. E aí ela sai e dá, sei lá, 3 dias e a opinião dela é completamente diferente do que ela falava. Obviamente, isso me leva a concluir que a pessoa não tinha a opinião inicial. Ela não tinha nem a opinião inicial e nem ela tinha a opinião posterior. O que ela tinha era uma posição dentro da estrutura. E, encerrando meu comentário inicial, o Olavo de Carvalho, ele tinha uma frase que era maravilhosa. Ele citava isso em francês, mas eu não sei citar essa frase em francês, eu vou falar só diretamente em português. Ele dizia que os franceses têm um adágio, né, um ditado. É o seguinte:
O que você faz pra mudar a opinião de um idiota? Você pega o idiota e muda ele de posição. Porque ele não tem opinião. Antes você pega o Sim, idiota e desloca, é você tira o idiota circunstancial, daqui né? e coloca ali. Acabou. Ah, o cara tá no MBL. Ah, beleza. Tira ele, bota aqui. Ele vai mudar de opinião completamente, ele vai defender todas as outras coisas diferentes. E isto denota um pouco apego às suas próprias opiniões. E, assim, é nítido, dá pra perceber as pessoas que saem do movimento e elas mantêm, digamos assim, a continuidade das opiniões dela. Aí você pode dizer que tem, digamos assim, uma nota ideológica de fundo. Mas a maior parte, assim, esmagadora maioria das pessoas que saíram do MBL, ao longo dos anos, não tinha posição nenhuma. Sempre foram questões pessoais. E sempre foi a ideia, finalizando, de que de alguma maneira o movimento estava sacaneando elas. Elas estavam imbuídas da ideia que elas estavam sendo prejudicadas. Mas quando você olha os fatos, você percebe que não, mano. Que, assim, em geral, são pessoas problemáticas. Muitas delas, o movimento ajudou, né? Elas, assim, contribuíram pouco, via de regra, bem pouco, para o que estava acontecendo. E assim, elas não têm muita justificativa para dizer, não, eu realmente fui sacaneado, eu fiz 1 milhão de coisas aqui, e aí não me contemplaram. Não, não é.